Dreamstime.com. Oi, vocês já chegaram? Peraí. Vocês estão bom, gente? Eu tava aqui trabalhando porque um empreendedor não para de trabalhar nunca, né? A gente viu isso um pouquinho na nossa aula na semana passada, vocês lembram? A gente falou de empreendedorismo, tentamos entender um pouco desse universo, como que funciona, qual que é o perfil de um empreendedor, e foi muito divertido a gente fazer aquilo. Só que hoje eu quero trazer esse tema numa outra forma. Vamos falar sobre empreendedorismo criativo. Esse é um novo mercado, uma nova economia que está surgindo aqui no Brasil e no mundo inteiro já há alguns anos. Principalmente na década passada, de 2010 para cá, o empreendedorismo se tornou uma grande forma. O empreendedorismo criativo, né, se tornou uma grande forma, começou a crescer demais, é uma coisa absurda. A gente vai conhecer hoje um pouquinho sobre isso, para a gente tentar entender como essa nova geração de empreendedores brasileiros estão revolucionando a forma de pensar conhecimento, a forma de pensar criatividade e a forma de pensar e fazer inovação. Então, empreendedorismo criativo é o nosso tema do dia. As a 52-year-old, over-the-hill milkshake machine salesman build a fast food empire with 1,600 restaurants and an annual revenue of $700 million. One word: persistence. The brothers are your business partners. Make it go away. I don't care what it takes. That glorious name, McDonald's. I had to have it. You don't have it. You sure about that? Ok, então vamos recapitular um pouquinho. O empreendedor é o dono do próprio negócio. Basicamente, falando muito chulamente, é isso. Mas vocês viram na semana passada que a gente conheceu bem a fundo o empreendedor. A gente viu que ele tem um perfil de características, né, técnicas, conhecimentos e tudo mais, muito necessários para a pessoa conseguir ser um empreendedor no Brasil hoje. O empreendedor criativo, ele envolve tudo aquilo que a gente viu na semana passada e mais um pouquinho. Empreendedor da economia criativa são pessoas ambiciosas, talentosas, trabalham por muitas horas e o trabalho se torna um novo lazer da pessoa. Isso aí a gente já sabe, porque o empreendedor comum também tem todas essas características. Então, qual que é a diferença do empreendedor criativo, desses homens e mulheres que estão aí dirigindo as empresas deles, que estão centralizando todas as suas energias do dia a dia para fazer o negócio funcionar? Segue aí comigo então no material de vocês. Para a gente entender o empreendedor criativo, a gente precisa primeiro saber e definir o que é criatividade. Está escrito aqui, ó. Criatividade é o processo através do qual as ideias são geradas, desenvolvidas e transformadas em algo. Ok? Aqui no caso está falando em valores, porque a gente está falando de empreendedorismo, mas criatividade é aquilo que você vai fazer. Por exemplo, eu tenho aqui essa máscara da Specializze, de Halloween, sei lá, que é algo muito criativo. Eu pego a máscara e eu consigo cobrir o meu rosto. Isso é uma criação muito antiga. Fazer ela vermelha com a logo da Specializze é uma nova forma de usar essa mesma criatividade. Nada se cria, tudo se transforma, né? Tudo se copia. Isso é muito interessante da gente entender. Para ser criativo, a pessoa precisa expor e apresentar ideias, ela precisa expor ponto de vista, ela precisa se permitir alguns riscos sem medo de errar. Ainda assim parece muito com um empreendedor. Por isso que quando você juntou o empreendedor com o criativo, deu muito certo, porque são dois perfis que realmente estão dispostos a arriscar algo em nome da arte, nesse caso aqui. Essa é a grande diferença entre um empreendedor comum e um empreendedor criativo. O empreendedor criativo, ele está fazendo isso pelo nome da arte, pelo bem da arte. É alguém que quer trabalhar com criatividade. Isso é algo tão interessante, tão novo desse nosso século XXI, que a economia criativa ela realmente vai envolver mais negócios intangíveis, coisas que você não consegue às vezes dizer que são um negócio e se tornam um negócio. Então é usar o empreendedorismo, o perfil empreendedor, para poder transformar a criatividade, a arte, a inovação criativa em negócio. Ela é uma economia nova, a economia criativa ela é nova aqui do nosso século, agora 21, isso não existia no século 20. É uma economia que vai usar, os empreendedores usam o cérebro para lucrar. Não é como vender uma caneta, mas é como te vender a ideia da necessidade de uma caneta.
Isso é muito importante, por quê? Porque os grandes gênios da economia criativa, eles vão usar todas as ideias, todas as possibilidades de inteligência para tentar ganhar dinheiro. Não necessariamente vendendo produtos, mas vendendo algo intangível. Vamos entender um pouquinho melhor isso então. Ok? Eles vão usar essa criatividade para gerar empregos melhores, para gerar produtos inovadores e para gerar crescimento econômico. Ok? A principal questão que fez a criatividade se tornar uma economia é justamente o fato de que ela pode gerar crescimento econômico dessa forma. Então, ela vai contemplar alguns setores que vão ter sua origem na criatividade, na perícia e no talento das pessoas. O potencial para a geração de empregos vai se basear na propriedade intelectual. Quem é esse cara? É o cara que faz uma feira de livros. É o cara que vai misturar uma cafeteria com uma biblioteca, com uma loja de discos. É um cara que vai vender ideias e vai criar produtos para você. Isso tudo é muito interessante. Por exemplo, a gente tem um negócio de economia criativa super bacana hoje em dia, que se chama Upper Bag. Não é propaganda, hein? Mas eles criaram um site onde eles te mandam uma bag, uma sacola com roupas sugestivas para você. Você não entra no site e escolhe as roupas que você quer comprar. Você entra no site e preenche um formulário contando algumas coisas sobre você, sobre o que você gostaria de receber, qual é o seu estilo. E aí alguém por trás lá, um consultor, vai criar e vai juntar as peças que ele acha que servem para você. Eles te mandam essas peças, você experimenta, você olha, você gosta, você não gosta, você fica com as que você gosta, você devolve as que você não gosta. É um negócio super inovador, super inventivo, super criativo, um jeito novo e diferente, totalmente moderno de se comprar roupas. Comprar roupa, vender roupa é algo novo? Não. É empreender? É, no modelo tradicional. Mas quando você coloca o conhecimento nisso, você começa a ter uma nova forma. A gente tem, por exemplo, algumas empresas na internet que vendem serviços de livros. Tem até livros que eles fazem curadoria de conhecimento. Isso mesmo, curadoria de conhecimento. Curadoria, para você que não conhece essa palavra, nunca ouviu ela antes, é muito do que pessoas em museus e pessoas que trabalham com exposições de arte fazem. Eles escolhem algumas coisas, eles olham diversas opções aqui e escolhem numa curadoria as que melhor se aplicam para um projeto. Pois bem, tem gente por aí vendendo curadoria de conhecimento. Eles fazem pesquisas para empresas, eles fazem pesquisas para as pessoas, eles determinam algumas coisas, eles encontram estilos musicais, filmes, música, livros e mandam para as pessoas em cestinhas bonitinhas. Isso se chama curadoria de conhecimento e é um negócio de economia criativa, é puro empreendedorismo. Então vai contemplar muito essa questão da propriedade intelectual. No Brasil, essas empresas geralmente são de pequeno porte, são bem criativas. Essas empresas que você vê foto na internet, que você vê contratando alguém que tem um estilo bem amplo, bem aquela vibe boa, às vezes não tem nem dress code que determina o que a pessoa tem que usar ou não. Muita gente que trabalha por home office, coisas assim. São esses pequenos negócios assim que são criativos e que tem muita força de trabalho jovem e instruída. Isso é muito importante, porque a gente está falando sobre propriedade intelectual. A gente não está falando sobre vender uma caneta, a gente está falando sobre vender a ideia de uma caneta. É a galera que vai trabalhar com publicidade, que vai trabalhar com curadoria de conhecimento, vai trabalhar com essas coisas que mexem mais com o intelecto, com a ideia das pessoas. Por que isso é importante? Porque vai realmente trazer muito jovem para a mesa, vão ser empresas que vão ter trabalhadores muito jovens, pessoas que estão saindo da faculdade agora, pessoas que estão aí com 20, 25 anos. Por quê? Porque estão antenadas em tudo que há de novas tecnologias, em tudo que há de novos negócios no mundo inteiro. É a galera globalizada, são os millennials, como a gente costuma falar, né? E são pessoas instruídas. É gente que estudou, gente que foi para a faculdade, gente que fez curso, gente que fez aquilo, que estudou na internet, que fez serem online, que assistiu videoaula. Por quê? Porque são pessoas que vão vender ideias, que vão vender conhecimentos e que vão criar novos tipos de negócio. Então, ser instruído, fazer o que você está fazendo agora, que é assistir uma aula, fazer um curso, investir no conhecimento, é crucial para as pessoas que trabalham na economia criativa, fora todos os perfis, todos os elementos do perfil empreendedor que a gente já falou na semana passada, tá? Os setores mais representativos no Brasil são moda, arquitetura e design.
é onde você tem mais bem concentrada a economia criativa. Não sempre no grande varejo e grande comércio, não sempre em empresas em negócios de gestão, contabilidade, e sim voltada para o negócio, voltada para a moda, voltada para a arquitetura, venda de roupas, sapatos, essa galera que vende coisa para cachorro, sabe? Uma coisa bem assim. A arquitetura, que a gente que está planejando novos tipos de apartamentos, novas coisas, sabe? Aquela coisa minimalista ou muito ampla, gente que pensa em novos estilos, novos lugares, novas conexões, e uma galera muito voltada ao design aí, a galera que faz vídeos, que faz anúncios, que faz revistas, que faz livros, que cria coleções, que mexe com fotografia, é geralmente a galera que vai estar envolvida aí com a economia criativa, tá? Mas o que ela é diferente da economia tradicional? No que o empreendedorismo criativo é diferente do empreendedorismo tradicional? Ela é diferente da tradicional, ela é diferente da manufatura e ela é diferente do comércio, principalmente, vocês vão ver aí no slide, pela visão de negócios. Pela visão de negócios. Não é necessariamente o grande lucro, não é necessariamente vender o produto, vender o bem tangível, mas é criar conexões. São aquelas empresas que quando você manda mensagem para elas no Instagram, elas te respondem com a mensagem mais fofa do mundo. É a Netflix que está no Twitter, tweetando como se ela fosse uma pessoa de verdade, a sua tia legal. São essas pessoas criativas, é esse tipo de negócio que quer te convencer, que quer vender para você um produto que às vezes nem é um produto exato, é você comprando aí uma consultoria na internet, mas eles estão fazendo isso, criando conexões, porque eles entendem que o principal segredo de um negócio, a alma do negócio, para eles, e para muita gente, para ser sincero, são as pessoas. Quando eu me conecto com você, quando eu consigo criar essa conexão própria, quando eu consigo criar uma relação com o meu possível cliente, com o meu cliente fiel, com aquele que está interessado no que eu tenho para oferecer, eu tenho muito mais chance de venda do que simplesmente criar uma promoção. Eu consigo te vender essa caneta por R$15, te vendendo a ideia da necessidade de uma caneta, muito melhor do que se eu fizer ela para você de 15 por 10. Entende? É isso que a economia criativa vai trazer para o mercado, vai trazer para o nosso mundo e para o nosso país. E por que isso é importante? Porque isso está fazendo com que os negócios tradicionais também mudem a sua forma de abordagem. Você já não quer mais entrar na Araújo e ter uma conexão esquisita com o seu produto. É melhor que alguém venha e te ajude ou não a fazer uma boa compra. Eu estava na Araújo uma vez, isso é muito interessante, porque a Araújo é um negócio tradicional. É uma loja que vende diversos tipos de produtos, mas eu estava na Araújo uma vez e não tinha sido atendido por nenhum atendente, não tinha pegado cestinha, não tinha nada disso. Eu peguei um produto e aí eu peguei um outro produto e uma atendente lá na China veio até mim e me ofereceu uma cestinha e o cartão dela. Eu, em geral, faço questão de nem ser atendido quando eu entro na Araújo, mas ela foi tão solícita ao perceber que eu tinha mais de um produto, que agora talvez eu vou precisar de algo que eu vou ter que voltar lá na porta para pegar. Ela trouxe para mim a cestinha junto com o cartão e isso foi um atendimento diferenciado que me marcou. E quando eu falo da Araújo, eu falo desse caso e do cara que me mostrou que vendia carvão lá dentro, mas isso é uma outra história para um outro dia. Por que isso é importante? Porque o empreendedor criativo, ele não está só interessado em vender o negócio dele, em vender a ideia dele. Ele está interessado em fazer um atendimento diferenciado, em criar uma conexão diferente, uma conexão pessoal com o cliente dele. E isso é muito importante. Essa nova visão de negócios, ela surge do cinema, da propaganda e da televisão. E ela é muito mais ampla do que simplesmente pensar em números, venda e lucro, tá? A economia criativa, ela vai existir com 3 palavras-chave. Se um negócio se enquadra nessas 3 palavras-chave, nós podemos sim considerá-lo uma economia criativa, tá? Como eu disse, qualquer coisa pode ser negócio criativo desse tipo de empreendedorismo hoje em dia. Basta a pessoa usar bem a cabeça e criar uma forma de transformar qualquer coisa em produto. Isso é muito comum no que a gente vê acontecendo no mundo moderno, tá? Tem um consultor chamado Ken Robinson e ele tem estudado muito a economia criativa já há mais de 10 anos e ele explica essas 3 palavras-chave. Dá uma olhada aí comigo no slide, ó. A primeira palavra-chave é imaginação.
Imaginação. Por quê? Porque essa é a principal fonte da criatividade de alguém. É a imaginação. Uma pessoa que não consegue usar a imaginação para pensar como ela poderia criar um novo negócio, vender um produto que não é bem tangível, ou fazer as pessoas terem necessidade por algo que elas nem sabem que elas precisam, esse cara não vai poder ser um bom empreendedor criativo. Precisa usar bem a imaginação, e quanto mais imaginativo for, melhor, porque realmente quanto mais a pessoa pensa e mais ela imagina e mais ela coloca o cérebro para funcionar e pensar em novas formas de negócio, mais bem sucedida ela pode se tornar nesse ramo. Pensem bem, por exemplo, nas redes sociais que nós tanto usamos hoje. Eu sou de uma época que isso não existia. Então, na minha época, a gente não sabia que a gente precisava. Hoje em dia é algo tão necessário que você não conhece ninguém que não esteja lá. É tão parte da vida das pessoas que a gente já nasce hoje em dia sabendo usar redes sociais, sites de internet, aplicativos de vídeos, streaming e tudo mais. Tudo isso já faz parte do cotidiano, a gente não consegue se imaginar sem. Hoje mesmo eu tentei sair da conta do WhatsApp e eu descobri que nem existe um botão para isso. Bom, isso tudo é negócio criativo e partiu da imaginação de alguém de pensar que talvez isso poderia ser um bom negócio. A segunda palavra-chave é inovação. Porque quando você imagina que algo pode ser um negócio, quanto mais você inovar, melhor. A caneta existe há centenas de anos e começou como uma pena sendo colocada, molhada numa tinta. E aí ela foi evoluindo ao longo do tempo e hoje você tem até caneta digital para desenhar num tablet ou coisa parecida. E isso é inovar um serviço. Porque às vezes o que você quer oferecer para as pessoas é algo que elas já têm de uma outra forma. Vamos lembrar aí talvez um pouquinho da aula de informática que eu dei lá atrás, explicando sobre como que o pacote Office chegou nas empresas, né? As empresas já tinham aí a máquina de escrever, para escrever não precisavam do Word, elas já tinham vários livros de planilhas para controlar as coisas, já tinham calculadora, não precisavam do Excel. Mas a forma como esses programas chegaram nas empresas, trazendo uma inovação incrível para aquilo que já existia, partindo da imaginação daquele cara chamado Bill Gates, se tornou algo absolutamente necessário, que até hoje, 30 anos depois, faz parte do nosso dia a dia. Então, a inovação, ela vai ser aquilo que coloca as ideias em prática. Aquilo que você imaginou vai ser trazido para a prática a partir da inovação. E a terceira palavra-chave não poderia ser outra que não criatividade. Para ser um empreendedor criativo, a criatividade é muito importante, porque é ela que vai colocar a nossa imaginação para funcionar. Porque não basta simplesmente ter uma ideia hoje em dia, você precisa saber o que fazer depois de ter a ideia, você precisa saber o que fazer depois de ter tido sucesso, como voltar a ter sucesso de novo, criar novos produtos, novas ideias, novas formas de pensamento, novas formas de lidar com o cliente, de ter um relacionamento com as pessoas. Isso tudo vem da nossa criatividade, tá? Então ela vai estimular a criação de diversos empreendimentos. Aqui eu separei alguns para vocês, ó. Cafés literários, feiras de livros, festivais gastronômicos, festivais de música, tecnologia em geral, todas as empresas, startups que trabalham com tecnologia, desenvolvendo softwares, desenvolvendo aplicativos, desenvolvendo as tecnologias que estão ao nosso redor hoje em dia, tudo isso faz parte aí da economia criativa. Agora, se você quer ser criativo, você precisa sair da rotina. É preciso fugir da acomodação. É importante aprender a pensar, buscar informação, novos conhecimentos para que o seu projeto saia do papel. E lembre-se, o empreendedor é sempre otimista. Não porque tudo está dando muito certo, mas porque ele sempre acredita que vai melhorar. Então não fica focado nos problemas, não fica focado nas dificuldades. Foca em procurar encontrar a melhor solução para as dificuldades, a melhor solução para os problemas que vão aparecer no caminho, e aí você consegue de fato transformar a sua imaginação, a sua ideia de inovação num negócio rentável, tá? E eu vou deixar uma dica aqui hoje. Eu usei um livro muito importante chamado Empreendedorismo Criativo, da Mariana Castro. Ele é um livro bem legal, tem em diversas bibliotecas públicas por aí. Ele é um livro de 2013 e ela vai apresentar 7 negócios criativos. E ela vai responder perguntas sobre o que como deu certo, como foi feito, qual que é a transformação que está trazendo, o que é que ele está criando de novo. E ela vai trazer esses negócios e apresentar esses cases para explicar muito bem como que a economia criativa funciona. Então, se você se interessou
pelo assunto de economia criativa, a minha dica é: leia esse livro. Empreendedorismo Criativo, da Mariana Castro, mudou a minha vida e a minha forma de pensar o mundo, e isso antes mesmo de eu começar a empreender, porque o livro me ensinou algo muito importante, que vai ser a nossa próxima aula: como ser um empreendedor trabalhando para alguém. Mas isso a gente conversa na semana que vem. Beijão para vocês, até mais.